Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria o milênio e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico, desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação, e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz,
e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão.